Você sabia que o anjim pemburu é um companheiro do homem? Essas incríveis cães de caça estão ao nosso lado há séculos, tornando-se amigos leais e caçadores habilidosos. Criados com características específicas, os anjim pemburu possuem inteligência, agilidade e um excelente olfato, tornando-os ideais para diversas situações de caça. A relação deles com os humanos vai além da caça. Elas se desenvolveram e mudaram em diferentes culturas. Por exemplo, em algumas sociedades, eles são membros queridos da família, enquanto em outras, são assistentes dedicados no campo. Essa fascinante evolução do anjing pemburu mostra como os cães podem se adaptar às necessidades humanas, seja na natureza ou em casa. Desde suas travessuras brincalhonas até sua lealdade inabalável, esses cães incríveis nos lembram da forte conexão que compartilhamos com nossos amigos peludos. Quais qualidades os tornam especiais em nossas vidas? Vamos descobrir a verdade sobre o Songkran. Este vibrante festival aquático tailandês celebra o Ano Novo Budista e é uma das festas mais emocionantes na Tailândia. Durante o Songkran, que acontece geralmente em meados de abril, as ruas se enchem de risadas e respingos de água, enquanto as pessoas jogam baldes, usam pistolas de água e até mangueiras. Essa tradição simboliza purificação e renovação, lavando as dificuldades do ano passado para receber com alegria novos começos. Participam não só os locais, mas também turistas de todo o mundo, criando uma atmosfera animada com música, desfiles e danças tradicionais. Embora possa parecer uma grande batalha de água, o festival também é um momento para encontros familiares e visitas a templos para homenagear Buda. Então, se você estiver na Tailândia durante o Songkran, prepare-se para se molhar e aproveitar a magia dessa experiência cultural única. Você sabia que os nomes dos rinocerontes brancos e negros não refletem suas cores? É verdade. Os rinocerontes brancos têm lábios largos e quadrados, perfeitos para comer grama, o que os ajuda a sobreviver nas savanas abertas. Já os rinocerontes negros têm lábios afiados e flexíveis, ideais para arrancar folhas e galhos de arbustos e árvores. Essa diferença incrível na forma de suas bocas mostra como eles se adaptaram à alimentação, destacando como cada espécie evoluiu para sobreviver em seu ambiente único. Pastando e beliscando a grama, essas criaturas magníficas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, moldando a paisagem e ajudando a manter o equilíbrio de seus habitats. Não é incrível como algo tão simples quanto os lábios de um rinoceronte pode nos contar tanto sobre seu modo de vida e estratégias de sobrevivência na natureza? Gollum realmente mudou no Hobbit? Na versão original do amado romance de J.R.R. Tolkien, Gollum era retratado de maneira bem diferente. Na primeira versão, ele era um personagem mais excêntrico, que oferecia Um Anel como prêmio durante o jogo de adivinhações com Bilbo Bolseiro. Esse lado brincalhão de Gollum destaca um tom mais leve, que contrasta fortemente com a imagem sombria que vemos em O Senhor dos Anéis. No entanto, mais tarde, Tolkien alterou a representação de Gollum para se alinhar a temas mais sombrios e complexos que permeiam sua épica continuação. Essa transformação não apenas tornou Gollum um personagem mais ameaçador, mas também aprofundou os conflitos morais da história, ressaltando a influência destrutiva do Anel. Os fãs da Terra-média frequentemente refletem sobre como essa mudança alterou a dinâmica da trama, mostrando a evolução da visão de Tolkien, de uma leveza para uma profunda exploração do bem e do mal. Acredite ou não, este artista é cego. Um incrível artista turco tem criado obras impressionantes por décadas, superando desafios sem ter visão. Ele aprendeu a pintar sozinho, confiando apenas no toque e na memória, provando que a criatividade não tem limites. Este artista sente cuidadosamente as texturas de seus materiais, mergulhando em cada pincelada, dando vida à sua imaginação vibrante na tela. Suas obras transmitem emoções e paisagens que muitos só conseguem imaginar visualmente. Confiando em seus outros sentidos e intuição, ele nos inspira a refletir sobre como a arte pode superar limitações físicas. Sua jornada inspiradora desafia nossas ideias sobre deficiência, mostrando que a verdadeira paixão pode levar a conquistas incríveis. Como podemos apoiar ainda mais essa criatividade que floresce além da visão? Adivinhe o que realmente impulsiona campanhas publicitárias icônicas? Em 2011, a Chrysler lançou uma estratégia inovadora ao apresentar o lendário rapper Eminem junto com um emocionante coral gospel em um comercial marcante.
Essa ousada decisão, com um orçamento de 4 milhões de dólares, foi além da publicidade tradicional de carros, entrelaçando uma poderosa narrativa de resiliência e inovação americana. Ambientado no vibrante cenário de Detroit, o anúncio não apenas destacou a recuperação da Chrysler na indústria automotiva, mas também prestou homenagem ao rico legado musical da cidade. Essa mistura criativa resultou em uma experiência visual e auditiva cativante, que ressoou com milhões, encapsulando o trabalho árduo e a determinação que definem o espírito americano. A campanha rapidamente ganhou força, acumulando mais 16 milhões de visualizações no YouTube, enfatizando que a combinação certa de música, emoção e narrativa pode criar impressões duradouras. O anúncio da Chrysler não era apenas sobre vender carros, transformou um comercial típico em um marco cultural, ilustrando como as marcas podem criar conexões profundas com seu público e deixar um impacto duradouro na sociedade. E se eu disser que os pulmões também podem sentir cheiros? É surpreendente, mas nossos pulmões têm uma habilidade especial que vai além de sua função principal de fornecer oxigênio ao corpo. Eles possuem receptores únicos, localizados nos músculos das vias respiratórias, que conseguem reconhecer certos cheiros, especialmente substâncias amargas. Em vez de identificar aromas como faz o nosso nariz, esses receptores funcionam como um antigo sistema de alarme. Quando detectam substâncias amargas, eles provocam uma reação nas vias respiratórias, fazendo com que se expandam ou se contraiam. Essa reação é uma forma de proteção do nosso corpo contra perigos potenciais, como substâncias tóxicas ou irritantes no ar. É incrível pensar que nossos pulmões não apenas nos ajudam a respirar, mas também evoluíram para nos proteger em um mundo cheio de poluição. Você já parou para pensar em como seus pulmões contribuem para o seu bem-estar de uma maneira tão única? E se eu te contar sobre ferramentas dobráveis para o espaço? Cientistas estão usando técnicas de origami para criar designs inovadores de satélites e telescópios. Usando a antiga arte de dobrar papel, os pesquisadores estão desenvolvendo equipamentos que podem se expandir e se contrair, facilitando muito o lançamento e a implantação no espaço. Esses dispositivos dobráveis podem caber em foguetes mais compactos, reduzindo custos e abrindo caminho para missões ambiciosas. Imagine um telescópio que pode se abrir em órbita, oferecendo vistas incríveis de galáxias distantes. Essa interseção entre arte e tecnologia não só inspira criatividade, mas também melhora nossas capacidades na exploração do espaço. À medida que esses designs evoluem, eles podem mudar completamente nossa abordagem para a coleta de dados e observação do universo. É incrível pensar que a arte pode levar a avanços tecnológicos e expandir os limites da ciência espacial. Você sabia que pando é o maior organismo da Terra? Este incrível bosque de álamo em Utah ocupa mais de 43 hectares e é composto por cerca de 47 mil árvores geneticamente idênticas, todas ligadas por um único sistema de raízes. É impressionante que pando tenha uma resistência notável. Mesmo quando algumas árvores morrem devido a doenças, secas ou idade, a floresta continua a brotar novas. No entanto, pando enfrenta sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à atividade humana. Esses problemas dificultam seu crescimento rápido o suficiente para substituir as árvores que morrem. Com o aumento da temperatura e a mudança nos padrões de precipitação, o frágil equilíbrio desse antigo ecossistema está em risco. Proteger pando é crucial, não apenas para sua sobrevivência, mas também para a vida selvagem que dele depende. Como podemos preservar essa maravilha incrível para as futuras gerações? Sim, você não ouviu errado. Esse comportamento estranho fazia parte de sua personalidade. Calvin Coolidge foi o trezepion do presidente do ZEA de 1924 a 1928 e era conhecido por sua natureza tranquila e algumas vezes por hábitos peculiares. Um desses hábitos era que ele gostava de brincar de esconde-esconde, mas não da maneira tradicional. Às vezes, ele se escondia debaixo dos móveis em seu escritório, escapando assim de seus seguranças. Embora alguns possam achar isso apenas uma história engraçada, ela revela o espírito brincalhão de Coolidge e sua preferência por momentos de solidão em meio a grandes responsabilidades políticas. Seu pedido peculiar por privacidade destaca que até líderes sérios podem ter um lado divertido. Além disso, esse comportamento divertia seus funcionários, criando uma atmosfera leve em um ambiente geralmente formal da Casa Branca. Então, ele estava apenas buscando um momento de paz ou gostava da emoção da perseguição. Uma coisa é certa, Calvin Coolidge continua sendo uma figura fascinante na história americana.
Prepare-se para se surpreender com as descobertas cósmicas da Voyager 1. Lançada em 1977, a Voyager 1 mudou profundamente nossa percepção do universo. Esta extraordinária sonda espacial iniciou uma missão para explorar Júpiter e Saturno, revelando seus segredos para a humanidade. Percorrendo mais de 11 bilhões de milhas, a Voyager 1 enviou imagens impressionantes que mostram as nuvens turbulentas e as enormes tempestades de Júpiter, incluindo a icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra. Saturno também revelou seus magníficos anéis, cativando nossa imaginação por gerações. A missão foi especialmente inovadora ao descobrir Titã, uma das luas de Saturno, que possui lagos de metano líquido e se assemelha a uma versão alienígena da Terra. As contribuições da Voyager 1 vão além de visuais deslumbrantes. Ela forneceu informações valiosas sobre as condições atmosféricas, campos magnéticos e a possível habitabilidade desses mundos distantes. À medida que avança mais no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a nos lembrar dos vastos mistérios que aguardam descoberta no cosmos. O que mais poderemos descobrir enquanto ela ultrapassa os limites do nosso sistema solar? Você sabia que o Banco do Vaticano usa o latim para transações? Este é um banco único no mundo, onde é possível realizar operações financeiras nesse idioma antigo. Imagine sacar dinheiro ou transferir valores enquanto pratica latim. É uma ótima maneira de se aprofundar em uma língua que influenciou a cultura e a educação ocidentais. Com uma história que remonta ao século XV, o Banco do Vaticano também desempenha um papel importante na gestão dos ativos financeiros da Santa Sé. Enquanto muitos bancos se concentram em tecnologias modernas e moedas globais, a característica única do Banco do Vaticano cria uma conexão entre o passado e o presente. Os clientes que realizam transações aqui não apenas gerenciam suas finanças, mas também se conectam com séculos de história e tradições. Essa prática em comum atrai acadêmicos e amantes de línguas, tornando as operações bancárias não apenas uma necessidade financeira, mas uma oportunidade de apreciar um rico patrimônio linguístico. Com essa abordagem única, surge a pergunta: será que a língua pode influenciar nossa compreensão sobre dinheiro e valor? Quando uma celebridade aparece no seu casamento. Em uma reviravolta surpreendente, o ator Keanu Reeves participou do casamento de um casal na Grã-Bretanha, ao parar por acaso no mesmo hotel. Imagine o choque dos noivos ao descobrir que sua estrela favorita estava a poucos passos deles. Em vez de ignorá-los, Keanu aceitou o convite com alegria, mostrando sua famosa humildade. Os convidados ficaram empolgados ao vê-lo conversando, posando para fotos e até fazendo um emocionante brinde. Momentos inesperados como esse nos lembram como a vida é cheia de surpresas. O casal não apenas ganhou uma história inesquecível, mas também conheceu uma verdadeira estrela de Hollywood, que valoriza conexões genuínas mais do que sua própria fama. Então, da próxima vez que você pensar nas coincidências da vida, lembre-se de que até mesmo uma caminhada pelo corredor do hotel pode levar a uma surpresa estrelada. Descubra este fato incrível sobre PewDiePie. PewDiePie, um dos youtubers mais famosos, recebe em média cerca de 2 milhões de visualizações em seus vídeos, apenas 24 horas após a publicação. Esse número impressionante mostra a força das estrelas da internet na era digital atual. Misturando conteúdo de jogos, humor e uma personalidade carismática, PewDiePie criou uma enorme base de fãs que aguarda ansiosamente seus novos vídeos. Sua capacidade de alcançar milhões de espectadores em pouco tempo destaca não apenas sua popularidade, mas também como as comunidades online compartilham e interagem com o conteúdo. Enquanto espectadores de todo o mundo se conectam, eles contribuem para uma combinação única de cultura e entretenimento que continua a evoluir. Talvez essa seja a chave para o futuro do YouTube. Observar as mudanças nas tendências e o surgimento de novos criadores torna esse ambiente digital ainda mais empolgante. Difícil de acreditar, mas ele ainda está em produção. A motocicleta Royal Enfield Bullet tem um incrível recorde de linha de produção contínua desde 1948. Essa moto icônica é famosa pelo seu design clássico, que quase não mudou ao longo das décadas, conquistando os corações dos motociclistas em todo o mundo. Seu visual atemporal e construção robusta a tornam uma favorita entre os pilotos que valorizam estilo e confiabilidade. Apesar dos avanços significativos na tecnologia das motocicletas, a Bullet conseguiu manter suas características essenciais, provando que, às vezes, menos é mais.
Os motociclistas costumam adorar a Bullet por seu charme retrô e pela experiência emocionante na estrada. Imagine como é pilotar uma moto que é apreciada por várias gerações. Não é incrível que um veículo possa resistir ao teste do tempo, permanecendo um símbolo de liberdade e aventura? É verdade que os camaleões veem tudo ao seu redor. Os camaleões são criaturas incríveis, e uma de suas habilidades mais impressionantes é o movimento independente dos olhos. Ao contrário dos humanos que têm um campo de visão fixo, os camaleões podem mover cada olho separadamente. Essa característica incrível permite que eles vejam quase em 360 graus. Imagine poder olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo. Para os camaleões, isso é normal. Quando caçam insetos, seus olhos podem se concentrar em dois alvos diferentes ao mesmo tempo. Essa habilidade não só os ajuda a encontrar comida, mas também os mantém alertas a predadores. A combinação de sua capacidade única de mudar de cor e sua visão extraordinária faz dos camaleões verdadeiros destaques no reino animal. Eles conseguem perceber movimentos à distância e até avaliar com precisão a distância até sua presa. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, lembre-se de que ele não é apenas um mestre da camuflagem, é também um gigante visual com sua própria visão panorâmica. Por que a Honda Super Cub se tornou uma sensação mundial? Desde seu lançamento em 1958, a Honda Super Cub conquistou os corações dos motociclistas ao redor do mundo, tornando-se a moto mais vendida da história, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Esse número impressionante reflete sua popularidade e confiabilidade em diversos mercados. Produzida em 15 fábricas em mais de 160 países, a Super Cub não é apenas um meio de transporte. Ela simboliza liberdade e acesso à mobilidade. Seu design eficiente e facilidade de uso a tornaram favorita entre os trabalhadores, famílias e serviços de entrega. Com uma estrutura simples, mas resistente, essa moto prova que menos é mais, permitindo que muitas pessoas viajem com confiança. O sucesso duradouro da Super Cub demonstra o compromisso da Honda com qualidade e inovação. Então, da próxima vez que você a ver passando pelas ruas, lembre-se, a Honda Super Cub não é apenas uma moto. Ela é uma parte significativa da cultura mundial e da história do transporte. Como um veículo tão pequeno conseguiu ter um impacto tão grande? Prepare-se para descobrir segredos incríveis sobre azeitonas. Você sabia que azeitonas verdes e pretas crescem na mesma árvore? É verdade. Esses frutos deliciosos são colhidos em diferentes estágios de maturação, o que lhes confere sabores e texturas únicas. As azeitonas verdes são colhidas cedo, antes de estarem completamente maduras. Isso as torna mais firmes e dá um sabor picante e amargo que muitos apreciam. Por outro lado, as azeitonas pretas são deixadas para amadurecer na árvore, tornando-se mais macias e escuras. Essa mudança não só altera seu sabor, tornando-o mais rico e suave, mas também lhes dá aquela cor preta clássica que conhecemos. Então, da próxima vez que você saborear uma pizza com azeitonas, pense na jornada que esses frutos percorreram. Não é incrível que um ingrediente tão simples tenha uma história tão complexa? Você sabia que a Nike é nomeada em homenagem a uma deusa? A famosa marca Nike, conhecida por seus calçados e roupas esportivas, recebeu seu nome de Nike, a deusa grega da vitória. Essa conexão simboliza triunfo e conquistas, o que se alinha perfeitamente com a missão da marca de inspirar atletas ao redor do mundo. Fundada em 1964, a Nike se tornou um símbolo não apenas de roupas esportivas, mas também de excelência. O logo swoosh representa a asa da deusa, sugerindo velocidade e agilidade. Quando você vê alguém usando Nike, não está apenas olhando para um par de tênis. Você está testemunhando um legado de força no esporte e no fitness. A marca inspira milhões a superar seus limites e buscar grandeza, assim como a própria deusa. Então, toda vez que você amarra os cadarços, pense no espírito de vitória que eles representam. Não é incrível como um nome pode carregar um significado tão poderoso? Descubra o clima severo da Antártica. Este continente gelado é não apenas o lugar mais frio da Terra, mas também detém o recorde de temperaturas extremamente baixas, chegando a incríveis 89,2 graus Fahrenheit. Imagine como é sair e sentir o frio cortante. Mas isso não é tudo. A Baía da Comunidade na Antártica é considerada o lugar mais ventoso do planeta. Aqui, o vento pode soprar a impressionantes 240 km por hora.
Isso é rápido o suficiente para te derrubar. Essas condições climáticas extremas formam um ecossistema e paisagens únicas na Antártica, criando um ambiente severo, mas belo. As vastas extensões de gelo e os ventos fortes são importantes indicadores das mudanças climáticas, mostrando como a saúde do nosso planeta está mudando, o que inspira os cientistas a enfrentar corajosamente o frio e explorar essa terra incrível. Você sabia que sementes antigas podem florescer novamente? Esse fato incrível foi possível graças a cientistas que trouxeram de volta à vida uma planta a partir de sementes que estavam sob o gelo siberiano por mais de 32 mil anos. Essas sementes pertenciam a uma planta conhecida como Silene stenophila e foram encontradas por pesquisadores russos em uma toca fossilizada de esquilos. Após cuidadosos cuidados, as sementes antigas germinaram e a planta acabou florescendo, oferecendo uma visão fascinante sobre o ecossistema da pré-história. Essa conquista notável não só demonstra a resistência da vida, mas também fornece valiosos conhecimentos sobre como as espécies se adaptam a condições extremas. Imagine quanto podemos aprender sobre mudanças climáticas passadas e ecossistemas graças a essas sementes viajantes no tempo. Quais outros segredos a Terra pode esconder sob camadas de gelo e solo? Incrível, mas é verdade. Hoje foram registrados 55 casos de doenças. É difícil acreditar que até agora temos 55 casos de diferentes doenças. Esse número pode incluir doenças comuns, como gripe, e condições mais sérias, como tuberculose ou até doenças raras. Cada caso representa pessoas reais enfrentando problemas de saúde e suas consequências. A Organização Mundial da Saúde e os serviços de saúde locais trabalham arduamente para monitorar esses casos, fornecendo informações importantes que podem ajudar a prevenir surtos. Graças aos avanços na medicina e às campanhas de saúde pública, estamos lutando de forma mais eficaz contra muitas doenças do que no passado. A conscientização é fundamental, e entender como as doenças se espalham pode nos ajudar a manter a saúde. Exames regulares, vacinação e medidas proativas de saúde são essenciais para combater essas doenças. O surgimento de novos casos nos lembra que a saúde deve ser uma prioridade, tanto para nós quanto para os outros. Fique informado e haja. O que você pode fazer hoje para promover a saúde em sua comunidade? Você consegue adivinhar o que realmente causa efeitos colaterais negativos? Um fenômeno conhecido como nocebo pode fazer você se sentir pior apenas pela expectativa disso. Enquanto o efeito placebo ajuda as pessoas a se sentirem melhor devido a crenças positivas, o efeito nocebo age na direção oposta. Isso significa que, se você acredita que um remédio ou tratamento causará efeitos colaterais, pode realmente sentir esses sintomas indesejados, mesmo que o tratamento seja inofensivo. Pesquisas mostram que a mente desempenha um papel importante na nossa saúde. Por exemplo, pacientes que foram alertados sobre possíveis efeitos colaterais relataram mais frequentemente esses sintomas, mesmo quando receberam um comprimido de açúcar em vez do remédio verdadeiro. Essa conexão interessante entre nossos pensamentos e o corpo mostra o quão importante é a nossa atitude para a saúde e a cura. Então, será que uma simples mudança de pensamento sobre o tratamento pode realmente mudar sua experiência? Com certeza! Acredite ou não, a história dos cuidados capilares é surpreendente. Na Idade Média, as pessoas tinham ideias estranhas sobre higiene. Elas acreditavam que lavar o cabelo com frequência fazia com que ele caísse. Para resolver isso, muitos usavam tônicos caseiros, criando misturas únicas como alecrim com vinho. Esse remédio herbal era popular, pois acreditava-se que nutria e fortalecia os fios. Avançando para o início do século XX, os cuidados capilares se tornaram mais científicos. Os primeiros shampoos líquidos chegaram ao mercado, mas não eram os mais suaves. Muitos continham substâncias químicas agressivas que removiam os óleos naturais do cabelo, deixando-o seco e quebradiço. Felizmente, com o tempo, nossa compreensão sobre cuidados capilares mudou. Hoje temos uma variedade de shampoos suaves e nutritivos que ajudam a manter a saúde dos cabelos. Não é interessante como nossas ideias sobre cuidados capilares evoluíram de remédios herbais para a ciência moderna? Você sabia que os lagostas têm uma maneira única de lutar? Esses seres incríveis mostram um comportamento social e territorial interessante, especialmente em competições entre machos. Quando lutam por território ou pela atenção das fêmeas,
As lagostas frequentemente entram em conflitos intensos. Um fato surpreendente: as lagostas têm bexigas urinárias na cabeça. Durante as lutas, elas podem espirrar urina em seus oponentes. Isso não é apenas um gesto aleatório, é uma forma complexa de comunicação. A urina contém sinais químicos que revelam informações importantes sobre o remetente, incluindo seu tamanho, força e status reprodutivo. Imagine um pequeno guerreiro enviando uma mensagem a cada jato. A composição química da urina pode influenciar a reação do oponente. Ele pode decidir continuar a luta ou recuar. Esse comportamento demonstra a complexidade das interações sociais entre as lagostas, mostrando que esses crustáceos têm muito mais a oferecer do que parece à primeira vista. Compreender como as lagostas se comunicam ilumina o mundo oculto da vida subaquática. É verdade que as linguados podem mudar de cor? Esses peixes planos incríveis têm a habilidade de alterar a cor e a textura da pele, permitindo que se camuflem perfeitamente no ambiente. Essa adaptação esperta ajuda as linguados a evitarem predadores e a emboscarem suas presas desavisadas. O segredo está nas células pigmentadas, chamadas cromatóforos, que podem se expandir ou contrair, criando diferentes tons e padrões. Imitando o fundo do mar, esses peixes conseguem se esconder tanto de caçadores quanto de suas presas. Imagine um peixe no fundo arenoso que de repente muda de cor para se misturar com pedras manchadas ou áreas de algas próximas. Essa habilidade não só aumenta suas chances de sobrevivência, mas também demonstra a incrível engenhosidade da natureza. Seja em fendas rochosas ou nadando pelo fundo do mar, as linguados nos lembram de quão surpreendente e inteligente pode ser o mundo subaquático. Você sabia que as células sanguíneas se movem muito rápido? Uma célula sanguínea humana pode dar uma volta completa pelo corpo em apenas 60 segundos. Sim, em apenas 1 minuto, essas pequenas células correm por uma enorme rede de veias e artérias, levando oxigênio e nutrientes para cada parte do nosso corpo. Imagine que você está em uma montanha-russa, passando por todos os órgãos importantes, como o coração, o fígado e os pulmões. Cada célula vermelha do sangue transporta cerca de 1 bilhão de moléculas de hemoglobina, que se ligam ao oxigênio nos pulmões e o liberam nos tecidos. Essa incrível jornada ajuda nossas células a se manterem vivas e a funcionarem corretamente. O coração, agindo como uma bomba poderosa, envia o sangue por um caminho rápido, garantindo que até o dedo do pé mais distante receba o oxigênio necessário para a atividade. Então, da próxima vez que você respirar, pense em como seu sangue trabalha rápido para manter sua energia e sua vida. Você já viu o concurso da cachorro mais feia do mundo? Durante 3 décadas, esse concurso inusitado nos Sinassaseua celebra cães que se destacam pela aparência diferente. Em 2023, o título de cachorro mais feio do mundo foi dado a um incrível cão chinês chamado Scooter, que tem 7 anos. Scooter é único não só pela sua aparência, ele também tem uma deficiência que afeta suas patas traseiras, tornando sua história ainda mais inspiradora. Todo ano, participantes de todo o país mostram seus adoráveis cães desajustados, provando que a beleza está realmente nos olhos de quem vê. O objetivo do concurso é promover a adoção de animais de estimação e dar a esses cães um momento de fama, mostrando que cada animal tem seu charme especial. Então, por que celebramos esses cães? É um lembrete tocante de que amor, personalidade e um pouco de singularidade podem ofuscar a beleza tradicional, fazendo de cada cachorro um vencedor. O que realmente acontece quando você vê manchas vermelhas nos ovos? Pequenas manchas vermelhas, frequentemente encontradas nos ovos, surgem devido à ruptura de um pequeno vaso sanguíneo na galinha durante a postura. Quando a galinha coloca um ovo, às vezes um vaso pequeno se rompe, deixando essas manchas vermelhas. A boa notícia é que essas manchas são completamente seguras para consumo e não afetam o sabor ou a qualidade do ovo. Entender esse fenômeno natural não só elimina dúvidas, mas também ajuda a reduzir o desperdício de alimentos. Muitas pessoas, por engano, jogam fora ovos com essas manchas inofensivas, pensando que estão estragados. Em vez disso, você pode desfrutar dos ovos sem preocupações. Na próxima vez que você quebrar um ovo e ver vermelho, lembre-se de que é apenas um pequeno lembrete da jornada da galinha e não uma razão para descartá-lo. Jenner realmente criou a primeira vacina? Em 1796, o médico inglês Edward Jenner
deu um passo revolucionário na medicina ao desenvolver a primeira vacina contra a varíola, uma doença que levou milhões de vidas ao redor do mundo. Naquela época, a varíola causava medo devido à sua natureza mortal, afetando tanto crianças quanto adultos, frequentemente deixando os sobreviventes com cicatrizes terríveis. Jenner percebeu que as ordenhadoras que já tinham tido varíola bovina, uma doença menos grave, pareciam estar protegidas da varíola. Essa descoberta incrível o levou a testar sua hipótese. Ele vacinou um menino de 8 anos chamado James Phipps, com material retirado das lesões da varíola bovina. Surpreendentemente, após o contato com a varíola, o menino não adoeceu. O trabalho de Jenner lançou as bases da imunologia e da vacinação, que desde então salvaram inúmeras vidas. A vacina contra a varíola foi tão eficaz que, em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada. O espírito inovador de Jenner mudou para sempre o curso da saúde pública. Não é inspirador? Você não vai acreditar como é a vida em um cruzeiro. Algumas empresas de cruzeiro agora oferecem pacotes incríveis de moradia permanente, permitindo que pessoas ousadas façam do navio seu lar. Imagine acordar todos os dias com vista para o oceano e desfrutar de comodidades de primeira classe, sem pisar em terra firme. Esses luxuosos resorts flutuantes oferecem tudo, desde gastronomia requintada até entretenimento e atividades de bem-estar, transformando o navio em um paraíso autossuficiente. Os moradores podem participar de diversas atividades a bordo, como aulas de culinária, noites de cinema e aulas de saúde, aproveitando a chance de visitar muitos lugares. Para quem quer fugir do estilo de vida tradicional, essa forma de viver é uma oportunidade única de combinar viagens e conforto em um só lugar. Com o oceano atrás e novos portos para explorar, quem não gostaria de chamar um cruzeiro de lar? Você está pronto para embarcar nessa viagem extraordinária? Você não vai acreditar no que está ligado ao Castelo de Drácula. Esta famosa fortaleza na Romênia, muitas vezes associada ao infame Vlad Tepes, na verdade tem pouca relação com ele. Dados históricos mostram que Vlad pode nunca ter estado neste castelo. Mas como esse lugar sinistro se tornou associado a uma figura tão conhecida? A resposta está em um marketing astuto. No final do século XIX e início do século XX, promotores e empreendedores usaram a lenda de Drácula para atrair turistas ao castelo. Eles transformaram a fortaleza abandonada em uma atração turística, embora sua história como uma estrutura defensiva seja cheia de eventos interessantes. Com suas altas paredes e arquitetura medieval, o castelo ainda fascina a imaginação. Os visitantes podem explorar seus quartos históricos e imaginar como era a vida na fortaleza, projetada para proteger contra invasores. Então, da próxima vez que você pensar em Drácula, lembre-se da verdadeira história do castelo. E se eu te disser que a França é o destino turístico número 1, com atrações incríveis como a Torre Eiffel e as belas praias da Riviera Francesa, a França atrai milhões de turistas todos os anos, tornando-se o lugar mais popular para viajar na Europa. Este país encantador oferece uma combinação única de arte, cultura e gastronomia que encanta visitantes de todo o mundo. Em segundo lugar está a Espanha, famosa por seus festivais vibrantes, monumentos históricos e deliciosas tapas. Esses dois países destacam o charme da Europa, mostrando por que ela continua sendo um destino favorito para os viajantes. Desde as românticas ruas de Paris até as animadas praças de Barcelona, uma aventura espera por você a cada passo. Quer você sonhe em explorar castelos majestosos ou relaxar em praias ensolaradas, a Europa oferece experiências que podem agradar a todos. Como você planeja explorar este continente fascinante? Você não vai acreditar no que os polvos e os caranguejos têm em comum. Esses seres incríveis têm uma maneira única de transportar oxigênio em seus corpos. Em vez de ferro, como a maioria dos animais, eles usam uma molécula que contém cobre, chamada hemocianina. Isso dá ao seu sangue uma cor azul vibrante, diferente do vermelho que vemos nos mamíferos. A hemocianina funciona de maneira diferente da hemoglobina. Ela se liga ao oxigênio de uma forma que é especialmente eficaz em condições de baixo teor de oxigênio, tornando-a ideal para o estilo de vida profundo de muitos polvos e dos habitats dos caranguejos. Graças a essa adaptação, esses dois animais conseguem sobreviver em condições desafiadoras, onde o nível de oxigênio varia. Então, da próxima vez que você ver um polvo ou um caranguejo, lembre-se da incrível ciência por trás do sangue azul deles e de como isso os ajuda a sobreviver no mundo subaquático.
Você consegue imaginar um mercado de 190 bilhões de dólares? Em 2022, o mercado global de produtos orgânicos alcançou esse número impressionante, refletindo mudanças significativas nos hábitos de consumo. Cada vez mais pessoas priorizam sua saúde e o cuidado com o planeta, optando por produtos sem pesticidas e sustentáveis. Essa tendência crescente mostra a consciência de como nossas escolhas alimentares afetam não apenas nossa saúde, mas também o meio ambiente. Como a agricultura tradicional muitas vezes utiliza produtos químicos prejudiciais, os consumidores buscam alternativas que apoiem práticas sustentáveis. Agora, os compradores estão mais inclinados a escolher frutas, vegetais, grãos e outros produtos orgânicos, o que impulsiona o crescimento dessa indústria em expansão. A agricultura orgânica não se concentra apenas na produção de alimentos. Ela também visa restaurar ecossistemas e promover a biodiversidade. Ao apoiar métodos orgânicos, os consumidores se sentem melhor, sabendo que estão contribuindo para um planeta mais saudável. Essa mudança no comportamento de compra demonstra um forte desejo por opções alimentares mais seguras e sustentáveis. Esse impulso continuará, levando a um crescimento ainda maior do setor orgânico. A verdade é que a cerveja é amada em todo o mundo. A cerveja não é apenas uma bebida, é um fenômeno cultural que une pessoas de diferentes classes sociais. Em 2022, foram consumidos impressionantes 1.921 bilhão de hectolitros de cerveja em todo o mundo. Esse número destaca o status da cerveja como uma das bebidas mais populares, ao lado da água e do chá. Desde uma refrescante caneca em um dia quente de verão, até brindes em festas como a Oktoberfest, a cerveja traz alegria e diversão. Diferentes culturas adicionam suas características únicas ao processo de fabricação, oferecendo uma ampla variedade de sabores, aromas e estilos. Seja uma lager crocante, um stout encorpado ou um IPA lupulado, há uma cerveja que vai agradar seu paladar. Comunidades frequentemente se reúnem em cervejarias locais, pubs ou em casa para aproveitar essa bebida antiga. Então, da próxima vez que levantar um copo, lembre-se de que você faz parte de uma tradição global que existe há milhares de anos. Você já viu como o cuco engana outras aves? Essa pequena ave inteligente é conhecida por seu comportamento único, chamado de parasitismo. Em vez de construir seus próprios ninhos e chocar os filhotes, os cucos colocam seus ovos nos ninhos de outras espécies. Você consegue imaginar a surpresa da ave anfitriã ao encontrar um ovo de cuco entre os seus? Essas aves anfitriãs, muitas vezes sem suspeitar da traição, acabam chocando o filhote de cuco como se fosse seu. A situação se torna ainda mais dramática, pois o filhote de cuco pode empurrar os ovos ou filhotes da ave anfitriã para fora do ninho, garantindo toda a comida e atenção. Essa estratégia incrível permite que os cucos prosperem sem o trabalho de criar os filhotes. Graças ao parasitismo, os cucos evoluíram para manipular os instintos de cuidado de outras aves, destacando as realidades surpreendentes e, às vezes, cruéis da natureza. É realmente uma estratégia de sobrevivência que levanta questões sobre evolução e relações entre espécies na vida selvagem. A natureza não é cheia de surpresas? Acredite ou não, mas um serial killer esteve na televisão. Na década de 1970, Rodney Alcala, conhecido por seus crimes horríveis, se tornou um participante inesperado do programa de jogos, A Jogo dos Encontros. Esse episódio estranho da história da televisão aconteceu em 1978, quando Alcala encantou o público com seu charme e confiança. Ele chamou a atenção de uma das participantes, Cheryl Bradshaw, que inicialmente o escolheu para um encontro. No entanto, após uma conversa inquietante, ela teve um pressentimento que a fez cancelar o encontro. Essa foi uma decisão sábia, pois Alcala já havia sido condenado por abuso infantil pouco antes de sua aparição no programa e tinha um histórico de comportamento violento. Embora ele se apresentasse como um solteiro charmoso em busca de amor, na verdade, era um criminoso perigoso, responsável por vários assassinatos. A terrível história de Alcala serve como um lembrete assustador de que as aparências podem enganar. O que você faria se descobrisse os segredos sombrios de um participante do programa de encontros? E se eu disser que o nome João é histórico? Ao longo de mais de 4 séculos, o nome João apareceu na história, ganhando enorme popularidade e significado. Especialmente no budismo, esse nome tem um profundo ressonância. Na verdade, João é frequentemente visto como uma ponte entre diferentes culturas, devido ao seu uso em várias línguas e tradições.
No budismo, os nomes têm um significado espiritual, e João reflete qualidades como sabedoria e compaixão. Por isso você pode encontrar variações do nome João por toda a Ásia, de Jian a Jean, cada uma ligada a uma rica história e ensinamentos filosóficos. Esse nome não apenas sobreviveu a gerações, mas também prosperou, frequentemente associado a personalidades e pensadores influentes. Pense em quantos Joãos impactaram nosso mundo. Com um legado tão significativo, é interessante refletir sobre como um nome simples pode abranger culturas e séculos, não é mesmo? Você sabe o que realmente impulsiona as épicas jornadas do albatroz? Essa incrível ave consegue dormir enquanto plana sobre o oceano, o que a torna única entre as outras aves. Imagine voar milhares de milhas sem precisar descansar em terra. Os albatrozes se adaptaram para economizar energia, dominando essa técnica de sono única. Voando em grandes altitudes, essas magníficas aves podem entrar em um estado de sono uniemisférico. Isso significa que um lado do cérebro dorme, enquanto o outro permanece alerta, ajudando-os a voar suavemente. Essa adaptação é crucial para suas longas migrações, que muitas vezes cobrem milhares de milhas em busca de alimento através de oceanos distantes. Pense só, uma ave que pode descansar no ar sem esforço, aproveitando os ventos favoráveis e planando alto. O albatroz representa a engenhosidade da natureza, mostrando até onde a evolução pode ir para aumentar a sobrevivência e a eficiência. Não é fascinante? Você conhece o palíndromo mais longo do mundo? É a impressionante palavra Saipuakaupias, que vem da Finlândia e significa vendedor de sabão em pedra. Os palíndromos são especiais porque podem ser lidos da mesma forma de trás para frente, e essa palavra é um ótimo exemplo. Não é apenas uma palavra divertida, ela conquistou o coração de amantes da língua e quebra-cabeças ao redor do mundo. O idioma finlandês é conhecido por sua estrutura única, e esse palíndromo mostra seu lado brincalhão. Imagine dizer uma palavra que soa igual em qualquer direção. As pessoas costumam adorar se desafiar criando palíndromos ou descobrindo novos, o que torna essa palavra um fato linguístico fascinante. Seja você um mestre das palavras ou apenas curioso sobre idiomas, Saipuakaupias é um belo exemplo da diversão que a linguagem pode proporcionar. Então, qual é o seu palíndromo favorito? A verdade é que o Knickers é enorme. Este impressionante touro da Austrália pesa cerca de 1.400 quilos e chega a quase 2 metros de altura. Para comparação, ele é aproximadamente da mesma altura que um jogador de basquete médio. Knickers é uma vaca da raça holandesa, que normalmente é bem menor que ele. Embora a maioria das vacas seja bastante modesta em tamanho, Knickers chama a atenção por onde passa, e isso tem boas razões. Seu tamanho gigante o destaca não só entre seus pares, mas em todo o reino animal. Os visitantes da fazenda costumam ficar maravilhados, tirando fotos e vídeos enquanto ele passeia graciosamente por seu pasto. Knickers não é apenas um gigante, ele representa qualidades únicas dos animais de fazenda que podem nos surpreender e alegrar. Que incrível encontrar uma vaca que poderia facilmente fazer uma cesta. Por que a Amazônia é tão importante? A floresta amazônica, muitas vezes chamada de pulmões do planeta, desempenha um papel fundamental na produção de uma parte significativa do oxigênio que respiramos. Essa imensa floresta gera cerca de 20% do oxigênio que usamos e abriga uma incrível diversidade de vida, com aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. Desde aves coloridas até plantas raras, seu ecossistema é repleto de vida. Além disso, a floresta ajuda a regular o clima, absorvendo o dióxido de carbono, que contribui para as mudanças climáticas. No entanto, o desmatamento e a exploração ilegal ameaçam esse valioso ambiente, colocando em risco muitas espécies e o clima da Terra. Proteger a Amazônia não é apenas preservar árvores, é manter o equilíbrio da vida no planeta. O que podemos fazer para ajudar a conservar esse recurso vital? Acredite ou não, o carvão ativado pode deixar manchas. Um trend popular no mundo da beleza e saúde, o carvão ativado promete desintoxicação e limpeza da sua pele e dentes. Muitas pessoas estão ansiosas para experimentar produtos com esse ingrediente poderoso. No entanto, os usuários logo perceberam que os benefícios vêm com desvantagens inesperadas. Durante a escovação ou ao usar máscaras, eles notavam com preocupação como as pias e os dentes ficavam pretos. Esse efeito inesperado causava pânico em um momento que deveria ser de limpeza refrescante.
As manchas aparecem porque o carvão ativado é poroso e pode grudar nas superfícies. Por isso é importante usar esses produtos com cuidado e enxaguar bem. Embora o carvão ativado possa ser eficaz para certos propósitos, é fundamental entender suas características para aproveitar ao máximo sua rotina de beleza, sem surpresas desagradáveis. Vamos revelar a verdade sobre a estratégia secreta da Netflix. A Netflix se tornou um gigante na indústria do entretenimento, e parte de seu sucesso vem de movimentos inteligentes, como monitorar downloads ilegais no BitTorrent e em outros sites piratas. Você pode se perguntar por que eles fazem isso. A verdade é que essas plataformas fornecem dados sobre quais shows e filmes interessam as pessoas, mesmo que de forma ilegal. Analisando os tipos de conteúdo que são mais baixados, a Netflix consegue identificar tendências e descobrir joias escondidas que ainda não são populares. Essas informações ajudam a decidir quais shows comprar ou até mesmo produzir. É surpreendente pensar que seu interesse por um show pode influenciar o que você verá na Netflix no futuro. Então, da próxima vez que ouvir sobre um show que será exibido, pode ser que isso seja resultado dessa investigação astuta no mundo da pirataria. A verdade é que as línguas Bantu formam a cultura. A família linguística Bantu é uma das mais importantes na África, com mais de 500 idiomas, incluindo os mais falados, como Zulu e Xhosa. Essas línguas desempenham um papel fundamental na expressão do rico patrimônio cultural de diversas comunidades. Através de músicas, histórias e rituais tradicionais, as línguas Bantu conectam as pessoas à sua história e identidade, criando um tecido de experiências compartilhadas. Por exemplo, na cultura Zulu, contar histórias é essencial para transmitir sabedoria e valores morais de geração em geração, mostrando como a língua está profundamente ligada aos valores pessoais e comunitários. Além disso, a música nessas línguas, muitas vezes, reflete questões sociais, celebrando vitórias ou lamentando perdas, evidenciando o papel poderoso da língua na expressão humana. Não é incrível como algo tão simples como a língua pode criar um panorama cultural tão vibrante? Difícil de acreditar, mas os mosquitos podem sugar todo o seu sangue. Imagine que você está cercado por 1.200.000 mosquitos, todos querendo te picar. Loucura, não é? É exatamente essa quantidade que seria necessária para drenar completamente o sangue de um adulto saudável. Embora uma picada de mosquito possa ser apenas um incômodo, um grande bando poderia, teoricamente, deixar alguém sem sangue. Esse cenário maluco pode parecer um enredo de filme de terror, mas, na verdade, é muito improvável. Os mosquitos se alimentam de sangue para colocar ovos, mas eles tiram apenas uma pequena quantidade de cada pessoa ao picar. Portanto, embora um mosquito não cause muito dano, 1 milhão pode teoricamente acumular perdas. Felizmente, a natureza controla esses insetos, garantindo que não enfrentemos um destino tão estranho. Então, da próxima vez que você espantar um mosquito, lembre-se de quantos deles seriam necessários para realmente afetar seu sangue. Você já se perguntou por que as baleias azuis cantam tão alto? Esses magníficos seres são conhecidos por emitirem sons que chegam a 188 decibéis, mais alto que um motor a jato. Essa impressionante intensidade é necessária para se comunicar nos vastos oceanos, onde o som viaja mais longe do que a visão. As baleias azuis usam seus poderosos sons para se comunicar, especialmente durante a época de acasalamento ou enquanto procuram alimento. Suas vocalizações podem percorrer centenas de milhas, facilitando a comunicação com outras baleias no grupo. Curiosamente, os cientistas acreditam que os sons altos também ajudam a localizar presas, como o krill. No entanto, esses sons altos enfrentam problemas devido à poluição sonora de navios e construções submarinas, o que pode atrapalhar a comunicação das baleias. Proteger seu ambiente oceânico é crucial para que esses gigantes gentis possam continuar a prosperar e manter suas importantes interações sociais. Descubra as raízes dos sobrenomes e heranças irlandesas. O prefixo O em nomes como O'Reilly e O'Brien significa descendente, conectando as pessoas a seus ancestrais famosos. Essa conexão abre uma janela para a rica cultura da Irlanda, onde a genealogia desempenha um papel importante na identidade. Antigamente, ter um antepassado conhecido poderia elevar o status social. Esses sobrenomes não apenas destacam os laços familiares, mas também refletem séculos de história e tradições, tornando cada nome uma história única. Por exemplo, O'Neill está ligado à linhagem de poderosos reis de Ulster, enquanto O'Donnell indica a origem de outra família influente.
Essa atenção aos antepassados nos lembra de onde viemos e como nossa história nos molda hoje. Na sociedade moderna, os sobrenomes irlandeses conectam as pessoas às suas raízes, criando um sentimento de pertencimento. Então, da próxima vez que você ouvir um sobrenome irlandês, lembre-se de que é mais do que apenas um nome. É uma conexão com um rico legado que merece ser celebrado. Você sabia que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte? Estudos mostram que o sistema imunológico das mulheres é geralmente mais resistente do que o dos homens. Essa diferença incrível está muito ligada a mudanças hormonais, especialmente ao estrogênio e à testosterona. O estrogênio parece aumentar a resposta imunológica, ajudando as mulheres a lidarem melhor com infecções e doenças. Como resultado, as mulheres costumam reagir de forma diferente às doenças em comparação com os homens, às vezes se recuperando mais rápido ou apresentando sintomas mais leves. Essa resposta imunológica mais forte também explica por que as mulheres participam mais ativamente de alguns testes de vacinas e frequentemente têm melhores resultados. No entanto, essas diferenças não significam que as mulheres sejam invulneráveis. Elas ainda enfrentam problemas de saúde únicos. Compreender essa diferença no sistema imunológico destaca não apenas a complexidade da biologia humana, mas também a importância de um enfoque individual na medicina para todos. Não é incrível como nossos corpos funcionam? Você sabia que os gambás raramente contraem raiva? Esse é um fato surpreendente, explicado pela biologia única desses incríveis animais. Os gambás são menos suscetíveis à raiva em comparação com outros mamíferos, principalmente por causa da sua temperatura corporal. O vírus da raiva geralmente se desenvolve melhor em temperaturas mais altas, mas os gambás mantêm uma temperatura corporal mais baixa, o que cria condições menos favoráveis para a sobrevivência e reprodução do vírus. Essa proteção natural os torna bastante resistentes a essa doença mortal. Na verdade, enquanto outros animais podem facilmente se infectar, os gambás frequentemente mostram sua imunidade, ajudando a reduzir o risco de disseminação da raiva em seu habitat. É impressionante como esses pequenos marsupiais desempenham um papel tão importante em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que você ver um gambá, lembre-se de quão especiais eles são. Não apenas por sua aparência adorável, mas também por sua incrível capacidade de resistir à raiva. Perigo inesperado ao banhar cães após tratamento contra pulgas. Muitos donos de pets não percebem que banhar um cão em um lago pode prejudicar seriamente o ecossistema local. Após o tratamento contra pulgas, é importante esperar antes de deixar o cão nadar. Esses produtos contêm substâncias químicas para eliminar pulgas, mas se os animais entrarem na água logo após a aplicação, essas substâncias podem ser levadas para o lago. Isso é especialmente nocivo para a população de invertebrados, incluindo espécies importantes como insetos e crustáceos. Esses pequenos seres desempenham um papel crucial na saúde dos ecossistemas aquáticos. Ao afetar sua população, podemos impactar involuntariamente a qualidade da água e as populações locais de peixes. O que podemos fazer? Sempre siga as orientações do tratamento contra pulgas e considere manter seu amigo peludo em terra por um tempo após o tratamento, garantindo a saúde dele e do meio ambiente. Pular como uma bola. Os ovos de rã conseguem. Algumas espécies de rãs colocam ovos que são surpreendentemente gelatinosos, permitindo que eles quiquem como bolas de borracha ao cair. Essa característica incrível não é apenas um fato curioso. Ela desempenha um papel importante na sobrevivência desses anfíbios. A substância gelatinosa ao redor dos ovos atua como um colchão, protegendo-os de impactos e perigos do ambiente. Por exemplo, se os ovos caem de uma altura ou são perturbados por um predador, essa elasticidade ajuda a mantê-los inteiros. As rãs depositam ovos em diferentes locais, incluindo poças e riachos, onde enfrentam várias ameaças. As propriedades únicas desses ovos gelatinoides oferecem um nível extra de proteção, permitindo que mais filhotes sobrevivam e se tornem adultos. Essa adaptação fascinante demonstra como a natureza desenvolveu soluções inteligentes para a sobrevivência, permitindo que essas pequenas bolas saltitantes da vida existam em um mundo cheio de desafios. Não é incrível como até os menores seres evoluíram com características tão interessantes? A verdade é que a Cachoeira do Salto Ângel é majestosa. Essa impressionante cachoeira na Venezuela é a mais alta do mundo, com uma queda de 979 metros a partir do platô conhecido como Ollantaytambo,
Imagine-se diante de uma maravilha natural, onde a água desce continuamente, criando uma névoa hipnotizante que destaca as cores vibrantes da floresta ao redor. A vegetação exuberante ao redor da Cachoeira do Salto Ângel abriga muitos animais selvagens, incluindo tucanos e macacos. Os visitantes frequentemente embarcam em aventuras emocionantes por florestas tropicais, densas para ver essa visão inspiradora. Seja você fã de trilhas pela rica flora ou passeios de barcos cênicos, a Cachoeira do Salto Ângel oferece experiências inesquecíveis. Então, quando você planeja sua aventura para ver essa impressionante obra-prima da natureza? A Era Vitoriana na Inglaterra, que durou de 1837 a 1901, foi um período de grandes mudanças, onde a autonomia individual se tornou mais importante do que nunca. Em meio à rápida industrialização e reformas sociais, as pessoas começaram a valorizar a liberdade pessoal, tomando decisões que moldavam suas vidas e a sociedade. Essa mudança foi impulsionada por novas ideias na filosofia e na literatura, encorajando as pessoas a seguirem seus interesses em vez de se conformarem a papéis tradicionais. Escritores famosos como Charles Dickens e as irmãs Brontë destacaram as experiências pessoais e os triunfos do indivíduo, inspirando os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas. A ênfase dessa época na autodeterminação continua a ressoar hoje, levantando questões importantes sobre o equilíbrio entre as expectativas sociais e os desejos pessoais. O legado desse tempo pode inspirar nossas escolhas no mundo moderno? É verdade que as gaivotas têm bicos vermelhos. A gaivota de bico vermelho, uma incrível ave marinha que vive principalmente ao redor da Nova Zelândia, exibe um bico vermelho brilhante durante a época de reprodução. Essa cor vibrante não é apenas para a beleza, ela desempenha um papel importante na atração de parceiros. Durante a reprodução, o contraste entre a plumagem preta e branca e o bico colorido chama a atenção, facilitando o encontro entre potenciais parceiros. Curiosamente, a cor do bico também pode indicar saúde e vitalidade, características desejáveis em um parceiro. Essas gaivotas costumam se reunir em grandes colônias, onde seus gritos únicos enchem o ar e criam uma atmosfera vibrante. As gaivotas de bico vermelho são muito sociáveis, não apenas durante a reprodução, mas ao longo do ano, sendo frequentemente vistas em bandos ou descansando em rochas à beira-mar. Sua dieta, que consiste principalmente de peixes pequenos e invertebrados, também depende de sua visão aguçada e incrível agilidade. Assim, o bico vermelho não é apenas um elemento chamativo, mas uma parte importante de seu ciclo de vida. É maravilhoso ver como a beleza da natureza está diretamente ligada à sobrevivência. Você sabia que as árvores se comunicam entre si? Elas têm uma linguagem secreta. Através de redes de fungos subterrâneos, conhecidas como redes micorrízicas, as árvores se conectam. Essas redes funcionam como a internet das plantas, permitindo que compartilhem nutrientes e água. Quando uma árvore passa por estresse, como em períodos de seca ou doença, ela pode enviar sinais químicos por meio desses fungos, alertando as árvores vizinhas. Em resposta, as árvores ao redor podem fortalecer suas defesas ou redirecionar recursos para ajudar a árvore afetada. Esse sistema incrível mostra o quão interconectada e inteligente é a natureza. Até mesmo as árvores mais velhas, chamadas de mães, desempenham um papel importante, cuidando das mudas jovens por meio dessas redes, garantindo a sobrevivência de toda a floresta. Não é incrível como as árvores trabalham juntas para prosperar? Descubra a chocante verdade sobre os padrões de beleza da Era Vitoriana. Na busca pela beleza, as pessoas da Era Vitoriana frequentemente recorriam a substâncias perigosas e tóxicas, como o arsênio, para alcançar a aparência desejada. Esses métodos arriscados incluíam o uso de pós à base de arsênio para clarear a pele e até mesmo o consumo de comprimidos de arsênio. Tudo em nome da elegância e sofisticação. Embora isso possa parecer inacreditável hoje, reflete uma época em que a pressão social levava a medidas extremas para se adequar aos padrões de beleza. Felizmente, a ciência cosmética moderna avançou muito, com normas rigorosas que garantem a segurança dos produtos. Inovações em cuidados com a pele e maquiagem agora priorizam a saúde, permitindo que as pessoas realcem sua beleza sem riscos à saúde. O contraste entre essas práticas vitorianas perigosas e as opções mais seguras de hoje serve como um poderoso lembrete de quão longe chegamos na compreensão da beleza e da saúde. Quais outras práticas surpreendentes você acha que a história guarda?
Difícil de acreditar, mas os macacos também têm um festival. Em Lockbury, Tailândia, acontece todo ano uma celebração única dedicada aos macacos locais. Desde 1989, este festival vibrante se transformou em um evento colorido, com banquetes cheios de frutas, legumes e deliciosas sobremesas. O principal objetivo do festival é agradecer a esses macacos pela contribuição ao turismo local. Todo ano, turistas se reúnem em Lockbury para ver os encantadores macacos desfrutando de suas iguarias e criando memórias inesquecíveis. Famílias e visitantes aproveitam a atmosfera, compartilhando alegria e risadas em uma linda demonstração do espírito comunitário. Este evento incrível não só celebra os animais selvagens, mas também aumenta a conscientização sobre a conservação da natureza, mostrando a conexão especial entre os moradores de Lockbury e seus brincalhões primatas vizinhos. Não é surpreendente como um festival pode unir natureza e cultura? E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut. Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia, por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? Você sabia que a bandeira Jolly Roger tinha um objetivo secreto? A famosa bandeira Jolly Roger, frequentemente associada a piratas, nem sempre foi apenas um símbolo de medo e caos. Diferentes tripulações de piratas usavam variações da bandeira, mas a versão mais reconhecível, com fundo preto e um crânio com ossos, tinha um objetivo tático astuto. Seu principal propósito era intimidar navios inimigos e forçá-los a se render sem luta, permitindo que os piratas capturassem tesouros sem derramamento de sangue. Piratas lendários como Barba Negra iam além, personalizando suas bandeiras. Por exemplo, às vezes levantavam uma bandeira vermelha ensanguentada para mostrar corajosamente que não teriam misericórdia em combate. O uso simbólico da bandeira destaca a importância da guerra psicológica na pirataria, enfatizando que a arte de intimidar era tão crucial quanto as habilidades de combate no mar aberto. O que acontece com a sua saliva durante o treino? Quando você se exercita, seu corpo passa por mudanças interessantes, incluindo a liberação de uma proteína chamada MyK5B na saliva. Esse aumento pode deixar a saliva mais espessa, dificultando a deglutição. Você pode perceber que está cuspindo mais frequentemente, e isso é uma reação natural. Por que isso acontece? Uma das razões é que durante o exercício, você respira mais pela boca, o que pode ressecar a cavidade bucal e aumentar a concentração de proteínas, como a MyK5B, na saliva. Essa saliva espessa pode ser um pouco desconfortável, mas é a forma do seu corpo reagir ao esforço físico. Então, na próxima vez que você estiver suando na academia ou correndo, lembre-se de que sua saliva também está trabalhando. Em Fiji, as pessoas frequentemente usam expressões faciais para transmitir mensagens, destacando seu charme cultural único. Uma tradição interessante é levantar as sobrancelhas, um gesto que significa concordância ou confirmação em vez de palavras. Esse sinal não verbal reflete a amizade e a calorosidade da cultura fijiana, onde a compreensão vai além das palavras. Em um mundo cheio de diferentes linguagens corporais, levantar as sobrancelhas se destaca como um exemplo fascinante de como diferentes sociedades se comunicam. Enquanto muitas culturas dependem de expressões verbais, os fijianos valorizam a sutileza e a conexão através da mímica. Isso não só enriquece suas interações, mas também ressalta a importância do contexto e da compreensão na comunicação. Portanto, da próxima vez que você estiver em Fiji, preste atenção nas sobrancelhas levantadas. Elas podem significar um amigável sim ou uma recepção calorosa. E se eu disser que o peixe amberjack pode mudar de cor? Essa habilidade incrível permite que eles se misturem ao ambiente, dificultando a detecção por predadores.
A adaptação é a chave para a sobrevivência no oceano, e os Amberjacks usam sua técnica única de mudança de cor como estratégia de sobrevivência. Nadando entre recifes de corais ou no fundo arenoso, esses peixes podem alterar seus tons para se adequar ao ambiente. Essa camuflagem astuta os ajuda a evitar predadores famintos como grandes peixes e aves. Mas como eles fazem isso? Os Amberjacks têm células especiais na pele, chamadas cromatóforos. Essas células contêm pigmentos e podem se expandir ou contrair, dependendo do ambiente, mudando a coloração do peixe em questão de segundos. Essa habilidade notável não só os ajuda a se manter seguros, mas também desempenha um papel na comunicação com outros Amberjacks. A natureza não é cheia de surpresas? Muitos não sabem, mas os fogões elétricos causavam medo. No século XIX, quando os fogões elétricos surgiram, muitos viam essa novidade brilhante com desconfiança. Imagine uma cozinha onde a comida é preparada sem o reconfortante espetáculo das chamas dançantes. Foi uma mudança radical, e alguns até acreditavam que os fogões elétricos funcionavam com magia negra ou estavam ligados a forças sobrenaturais. A ideia de usar eletricidade para cozinhar parecia misteriosa e preocupante para quem estava acostumado com os tradicionais fogões a lenha e carvão. Esse medo não era apenas sobre a tecnologia, refletia uma preocupação mais profunda com as rápidas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Com o tempo, à medida que as pessoas aprenderam mais sobre eletricidade, esse medo se transformou em fascínio, abrindo caminho para que os fogões elétricos se tornassem essenciais nas cozinhas modernas. Não é interessante como a tecnologia pode passar do medo a um elemento indispensável do dia a dia? Você sabia que as vacas podem ajudar a capturar criminosos? Em um curioso acontecimento no condado de Seminole, na Flórida, um rebanho de vacas desempenhou um papel inesperado na captura de um fugitivo. Depois que um SUV roubado se acidentou, a suspeita tentou fugir das autoridades, se escondendo em um campo próximo. Ela não sabia que as vacas estavam prontas para agir. Enquanto ela tentava escapar, as vacas começaram a persegui-la pelo pasto, chamando a atenção da polícia. Graças a esse inesperado grupo de ajudantes, os oficiais descobriram sua localização. Até um helicóptero registrou essa perseguição surreal, transformando o que poderia ser uma operação comum em manchete de notícias. Este incidente mostra o quão imprevisível a vida pode ser, provando que às vezes a natureza pode nos ajudar de maneiras inesperadas. Você pode se surpreender. O barulho dos aviões afeta a saúde. Viver perto de rotas de aviões pode prejudicar a saúde do seu coração. O ruído constante dos motores, especialmente durante a decolagem e a aterrissagem, causa poluição sonora, que muitos não percebem como prejudicial. Estudos mostram que o barulho contínuo pode aumentar os níveis de estresse, fazendo o seu corpo trabalhar mais do que o necessário. Esse estresse crônico pode elevar a pressão arterial e sobrecarregar o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças cardíacas ao longo do tempo. Imagine como é difícil relaxar quando um avião passa por cima de você a cada poucos minutos. Não é surpreendente que algumas pesquisas liguem esse ambiente a sérios problemas de saúde. Se você mora perto de um aeroporto movimentado, vale a pena considerar maneiras de reduzir o barulho e proteger seu coração. É verdade que Oymyakon congela? Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores menos 28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes do Oklahoma.
QA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal. Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? Você sabia que lesões no lobo temporal podem mudar o comportamento? Os lobos temporais, localizados em ambos os lados do cérebro, desempenham um papel crucial no processamento de emoções, linguagem e memória. Quando essas áreas são danificadas, podem ocorrer manifestações inesperadas e incomuns. Um dos estados resultantes dessa lesão é a síndrome de Kluver-Bucy. Pessoas com essa síndrome podem apresentar hiperalimentação oral, ou seja, uma compulsão por colocar objetos na boca, e hipersexualidade, que se manifesta em um aumento do interesse por atividades sexuais. Outro sintoma marcante é a perda significativa do medo, o que pode levar a comportamentos arriscados ou perigosos, sem a consciência das consequências. Compreender esses efeitos não só ajuda a entender como nosso cérebro funciona, mas também destaca a importância da saúde cerebral. Como as lesões cerebrais mudam nossas personalidades. Cerejas e leite poderiam ter matado o presidente? Em 1850, Zachary Taylor, o 12º presidente do ZOA, estava desfrutando de um lanche de verão que parecia inofensivo, mas que acabou sendo fatal. Após um longo dia de trabalho, Taylor se deliciou com cerejas e leite gelado. Muitos não percebem que essa combinação, embora refrescante, causou uma queda drástica em sua saúde. Acredita-se que a acidez das cerejas, junto com o leite frio, provocou sérios problemas estomacais. Poucos dias depois, ele adoeceu gravemente e faleceu em 9 de julho de 1850. Essa reviravolta chocante gerou discussões sobre a segurança dos alimentos e a saúde de figuras públicas. Algo tão simples como um lanche poderia levar a uma tragédia? Esse incidente destacou que até as escolhas mais comuns podem ter consequências inesperadas. A morte de Zachary Taylor deixou uma marca significativa na história americana e serve como um lembrete de que devemos sempre prestar atenção ao que comemos. É apenas uma fatalidade ou há perigos escondidos em nossos alimentos favoritos? Vamos conhecer as cápsulas térmicas inovadoras para pessoas em situação de rua, na Alemanha. Em 2020, o projeto Ernest apresentou uma solução incrível para proteger o sem-teto do frio intenso do inverno. Essas cápsulas térmicas são abrigos especialmente projetados que oferecem um lugar quente e seguro para passar a noite quando as temperaturas caem. O diferencial dessas cápsulas é que elas foram modernizadas com tecnologia atual. Agora possuem painéis solares que fornecem energia renovável, além de melhores opções de comunicação. Isso significa que as pessoas dentro das cápsulas podem acessar recursos na internet, mantendo-se informadas e conectadas. Ao atender à urgente necessidade de abrigo no inverno, a Alemanha não apenas oferece calor, mas também restaura a dignidade dos necessitados. O projeto destaca como inovação e compaixão podem trabalhar juntas, criando soluções significativas em nossa sociedade. Enquanto as cápsulas continuam a fornecer abrigo, elas também mostram a possibilidade de criar abrigos sustentáveis, que podem se adaptar às necessidades em mudança. Talvez essa seja uma modelo para outros países que enfrentam problemas semelhantes. Você sabia que o Pink Floyd homenageou Syd Barrett? A icônica música Shine On You Crazy Diamond é dedicada ao ex-integrante da banda, que saiu em 1968, devido a sérios problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Barrett foi um músico excepcional e uma força criativa, mas suas dificuldades o impediram de continuar se apresentando com o grupo. Os outros membros do Pink Floyd sentiam uma profunda perda e culpa pela sua saída, sabendo que não conseguiram ajudá-lo como desejavam. As letras melancólicas e a música atmosférica refletem sua tristeza, ao mesmo tempo em que celebram o espírito único de Barrett. A canção é composta por duas partes do álbum Wish You Were Here, tornando-se um tocante lembrete da influência de Barrett e uma profunda reflexão sobre a amizade e as consequências das doenças mentais. Isso nos faz pensar em quantos artistas têm histórias semelhantes,
deixando sua marca através de sua arte, apesar das batalhas pessoais. Descubra por que o cócegas se sente diferente quando é feito por você ou por outra pessoa. Nossos cérebros têm uma habilidade incrível de prever como nosso corpo vai se mover, especialmente quando se trata de cócegas. Quando alguém nos faz cócegas, a sensação é inesperada e pode provocar risadas e alegria. No entanto, quando tentamos nos fazer cócegas, nosso cerebelo, que controla a coordenação e o movimento, consegue antecipar nossos próprios movimentos. Essa antecipação reduz a reação de cócegas, tornando a autocócega muito menos eficaz. É como se nosso cérebro dissesse: "Eu sei que isso vai acontecer", o que elimina o elemento de surpresa e diversão. Essa diferença explica por que frequentemente rimos e nos contorcemos quando alguém nos faz cócegas, mas temos dificuldade em repetir essa reação ao tentarmos nos fazer cócegas. Não é incrível como nosso cérebro nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor? Prepare-se para se surpreender com a força da Barbie musculosa. Yulia Vins, uma halterofilista russa, é conhecida por suas conquistas impressionantes na academia, provando que a força pode ter diferentes formas. Apesar de sua aparência delicada, ela quebrou estereótipos sobre mulheres no esporte. Com dedicação e trabalho duro, Yulia se tornou uma verdadeira força no levantamento de peso, mostrando levantamentos incríveis que impressionam o público. Ela treina com total empenho, focando no ganho de massa muscular e na melhoria da técnica, demonstrando que todos podem superar as normas sociais. Aceitando sua feminilidade e mostrando sua força, Yulia inspira jovens mulheres a seguirem seus sonhos, sem medo de julgamentos. Seja levantando pesos ou compartilhando sua história nas redes sociais, ela envia uma mensagem ousada: força e beleza não se excluem. Você consegue imaginar a força por trás desse sorriso? Difícil de acreditar, mas Gutenberg mudou o mundo. Na década de 1440, Johann Gutenberg apresentou sua impressora revolucionária, mudando para sempre a forma como a informação se espalhava pela Europa. Antes dessa invenção, os livros eram copiados à mão, o que os tornava raros e caros. Com a inovação de Gutenberg, tornou-se possível imprimir rapidamente centenas de cópias a um custo baixo. Esse avanço democratizou o conhecimento, permitindo que mais pessoas do que nunca tivessem acesso à literatura, ciência e ideias que antes eram exclusivas de poucos. Imagine um mundo onde ler era um privilégio e não um direito. Isso impulsionou o Renascimento, promovendo a alfabetização e a educação, à medida que os livros começaram a aparecer em casas, escolas e bibliotecas por toda parte. A impressora não apenas criou um mercado de ideias, ela abriu caminho para movimentos como a Reforma. Não é incrível como uma única invenção pode impactar tantos aspectos de nossas vidas? O rover Curiosity ainda está explorando Marte. Desde sua chegada ao planeta vermelho em 2012, o Curiosity tem subido montanhas e analisado rochas em busca de sinais de vida. Equipado com ferramentas modernas, o Curiosity envia dados incríveis que mostram como Marte era há bilhões de anos. Cientistas estão ansiosos para estudar suas descobertas, que nos ajudam a entender não apenas Marte, mas também as possibilidades de vida fora da Terra. As descobertas do Curiosity incluem evidências de lagos antigos e minerais formados na água, sugerindo que a vida pode ter existido lá no passado. Apesar das condições climáticas severas e do terreno desafiador, esse robô extraordinário continua a enviar imagens impressionantes e dados valiosos para a Terra. A cada nova descoberta, nos aproximamos da resposta para a eterna pergunta: existe vida em outro lugar? O Curiosity prova que a busca pelo conhecimento sobre nosso universo nunca acaba. Conheça o Corléo, o robô que muda as regras das viagens. Imagine-se percorrendo rotas desafiadoras em um robô que é seu fiel transporte. É isso que o Corléo oferece. Desenvolvido pela equipe inovadora da Kawasaki, esse robô de 4 patas será apresentado na exposição Osaka Kansai 2025. Ele foi criado principalmente como um veículo pessoal e combina de forma única engenharia de motocicletas com sistemas robóticos modernos, permitindo que ele se mova facilmente tanto em terrenos difíceis quanto nas ruas da cidade. Sua estrutura de 4 patas permite superar superfícies irregulares que veículos tradicionais não conseguem. Seja em trilhas rochosas ou festivais movimentados, o Corléo está pronto para transformar sua experiência de viagem. Prepare-se para embarcar nesta maravilha futurista, onde tecnologia encontra aventura e o conceito de transporte pessoal ganha um novo significado.
Você será um dos primeiros a andar no Corléu quando ele estrear? Por que Tristã da Cunha não soube da Primeira Guerra Mundial? Esta pequena ilha, a colônia mais remota da Grã-Bretanha, estava completamente isolada do mundo exterior durante a Grande Guerra. Em 1919, seus habitantes só ficaram sabendo da guerra depois que ela começou e terminou, o que destaca o quão desconectados estavam. Durante 10 anos, a ilha não recebeu suprimentos e nenhum navio trouxe mercadorias ou notícias. Imagine como é viver em um lugar onde você não sabe o que está acontecendo no mundo. O isolamento era tão intenso que os moradores não tinham ideia dos eventos globais. A única conexão com o mundo externo eram os raros navios que passavam. Essa situação incomum levanta questões sobre como as comunidades se adaptam à isolação e como a informação afeta a vida das pessoas. É uma visão fascinante sobre as dificuldades e mistérios da vida em uma ilha no século XX. Você sabia que astronautas esquecem como andar? Depois de passar um tempo em microgravidade, os astronautas enfrentam dificuldades inesperadas ao voltar para a Terra. A microgravidade afeta o corpo humano de maneira surpreendente, enfraquecendo músculos e ossos. No espaço, a gravidade reduzida faz com que os músculos e ossos se tornem mais fracos, já que não precisam lutar contra a força gravitacional. Quando retornam ao solo firme, muitos descobrem que seus corpos precisam se adaptar novamente. Frequentemente, eles precisam do apoio de outros membros da equipe ou de médicos enquanto aprendem a andar de novo, recuperando a coordenação e o equilíbrio. Esse processo pode variar entre as pessoas. Alguns se recuperam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para recuperar a agilidade anterior. É incrível como nossos corpos se adaptam a diferentes condições, mostrando a resiliência humana e a importância da gravidade em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta, pense na incrível jornada que eles fizeram e nas dificuldades que enfrentam ao voltar para casa. Você não vai acreditar no que simboliza a bandeira da UE. As 12 estrelas na bandeira da União Europeia são um símbolo fascinante que representa a unidade entre os países membros, e não nações específicas ou programas políticos. Escolhidas em 1955, essas estrelas foram inspiradas na imagem da Virgem Maria, que frequentemente é retratada, cercada por um círculo de estrelas na iconografia cristã. O número 12 é associado há muito tempo à perfeição e à totalidade em várias culturas, simbolizando harmonia e paz. Curiosamente, embora a bandeira da UE seja frequentemente vista como um símbolo da Europa, ela não está ligada a nenhuma afiliação política. O artista Arsène Heitz criou esse design, que nunca deveria corresponder ao número de países membros da UE. Em vez disso, ele serve como um lembrete da cooperação, mostrando que, apesar da diversidade, os países podem trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Não é incrível como uma imagem pode transmitir uma mensagem tão poderosa? E se eu te disser que os relógios têm uma história incrível? A verdade é que a direção em que os ponteiros dos relógios se movem, no sentido horário, vem dos antigos relógios de sol. No Polo Norte, os relógios de sol foram nossos primeiros dispositivos para medir o tempo, usando a posição do sol para criar sombras. Quando o sol se move pelo céu de leste a oeste, ele cria sombras que se movem em círculo, o que naturalmente leva ao movimento no sentido horário. Os primeiros relojoeiros imitaram esse movimento ao criar relógios mecânicos no século XIV, estabelecendo o padrão de direção que usamos até hoje. Curiosamente, é por isso que os relógios no Polo Sul parecem se mover no sentido anti-horário. Essa escolha de design foi uma combinação de praticidade e tradição, ajudando-nos a acompanhar o tempo da maneira que já estávamos acostumados. É surpreendente como essa simples observação da natureza moldou nossa percepção e controle do tempo. Você já parou para pensar em como outras invenções afetam a natureza? Acredite ou não, as lesmas têm milhares de dentes. Esses seres incríveis que muitas vezes vemos deslizando por caminhos de jardim ou comendo salada, na verdade têm até 14 mil pequenos dentes, embora você não os perceba à primeira vista. Em vez de dentes brancos e duros, como estamos acostumados a imaginar, as lesmas possuem uma estrutura única chamada rádula, que se parece com uma fita e lembra uma língua. Essa rádula é coberta por fileiras de pequenos dentes afiados, que as ajudam a raspar alimentos das superfícies. Como elas conseguem ter tantos dentes? A rádula constantemente descarta dentes antigos e cresce novos ao longo da vida, assim como os humanos que perdem dentes de leite para dar espaço aos permanentes.
Essa adaptação incrível ajuda as lesmas a se alimentarem de materiais duros como folhas e algas. Embora você possa ver uma lesma de apenas 1 centímetro, pode imaginar que ela está equipada com um mini arsenal odontológico. A natureza não é cheia de surpresas? É verdade que a Torre Eiffel apaga suas luzes? Sim, é verdade. Desde 2013, Paris tomou uma decisão ousada para economizar energia, apagando as luzes brilhantes da Torre Eiffel aí na hora da manhã. Este monumento icônico, frequentemente chamado de Cidade da Luz, reconheceu a necessidade de desenvolvimento sustentável em uma época em que as questões ambientais estão recebendo mais atenção. Essa decisão não apenas reduz o consumo de energia, mas também demonstra o compromisso mais amplo de Paris na luta contra as mudanças climáticas. A Torre Eiffel, que antes iluminava o céu noturno até de madrugada, agora aparece mais tranquila e discreta após a meia-noite. Essa mudança também incentiva os notívagos a apreciarem a beleza do céu estrelado, lembrando-os das maravilhas do universo, além das luzes da cidade. Portanto, da próxima vez que você visitar Paris e admirar a torre, lembre-se de seu esforço para economizar energia, apagando as luzes na hora em que muitos estão dormindo. Não é incrível ver uma estrutura tão icônica liderando o caminho para a sustentabilidade? O que realmente está por trás das brincadeiras de aniversário na Dinamarca? Na Dinamarca, completar 25 anos sem um cônjuge é uma ocasião especial, celebrada de maneira divertida e inusitada. Amigos e familiares se reúnem para participar de uma tradição brincalhona com canela. Neste dia especial, o aniversariante, muitas vezes chamado de Pessoa da Canela, deve ficar completamente imóvel enquanto seus entes queridos o cobrem de especiarias. Essa brincadeira divertida simboliza que ser solteiro aos 25 anos é motivo para uma leve zombaria. Embora possa parecer estranho para os de fora, ser coberto de canela é apenas uma piada que fortalece os laços entre amigos e familiares. Afinal, é um lembrete leve de que o amor e os relacionamentos podem ser diferentes. O ritual da canela cria memórias inesquecíveis e risadas, tornando esse momento importante não apenas sobre a idade, mas também sobre os preciosos momentos com aqueles que você ama. Acredite ou não, a Vitória régia é incrível. Esta planta aquática, única das florestas tropicais da Amazônia, possui folhas flutuantes que podem chegar a 3 metros de diâmetro. Imagine uma folha que suporta o peso de uma pessoa. Essa característica impressionante torna a Vitória régia uma maravilha da natureza e um símbolo da rica biodiversidade da América do Sul. Além de ser linda, ela produz grandes flores aromáticas que se abrem à noite, exalando um doce perfume que atrai polinizadores noturnos, como besouros. Observar essas flores se abrindo e fechando ao anoitecer é um espetáculo fascinante. A Vitória régia prospera em águas quentes e rasas, criando habitats densos para diversos peixes e outros animais. A proteção do meio ambiente é essencial para preservar essa planta incrível em seu habitat natural, pois a atividade humana ameaça seus locais de vida. Portanto, da próxima vez que você ver uma grande folha de Vitória régia flutuando, lembre-se das maravilhas dessa planta e de seu papel no ecossistema. Você sabia que as pérolas são as únicas pedras preciosas criadas por organismos vivos? Ao contrário de diamantes ou rubis, que se formam em processos geológicos profundos na Terra, as pérolas se desenvolvem em moluscos, como ostras e mexilhões. Essas belas pedras se formam como um mecanismo natural de defesa contra irritações. Quando um objeto estranho, como um grão de areia, entra na concha do molusco, isso causa desconforto. Para se proteger, o molusco libera camadas de uma substância brilhante chamada nácar, que é composta de carbonato de cálcio e proteína. Com o tempo, essas camadas se acumulam em torno do irritante, formando uma pérola impressionante. Cada pérola é única em forma e brilho, o que a torna muito desejada em joias. Então, da próxima vez que você ver uma pérola, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita, é também um produto da incrível engenhosidade da natureza. Você já se perguntou onde realmente estão seus dinheiro? Pode surpreender, mas apenas cerca de 8% do total de dinheiro no mundo existe em forma física, como moedas e notas. A maior parte do nosso dinheiro é digital, guardada com segurança em contas bancárias e em várias bases de dados. Esse dinheiro digital inclui tudo, desde os saldos que você vê no seu aplicativo bancário, até os fundos usados para compras online. Isso nos permite transferir grandes quantias quase instantaneamente e acessar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar, com apenas um clique.
Mas essa dependência da moeda digital levanta questões interessantes sobre segurança e o futuro do dinheiro em espécie. Em um mundo onde o dinheiro físico está se tornando cada vez mais raro, como você se sente sobre as mudanças na forma como gerenciamos nossas finanças? Você está pronto para aceitar uma sociedade sem dinheiro em espécie ou prefere a sensação de moedas e notas no seu bolso? Prepare-se para se surpreender com a impressão 3D no espaço. A NASA fez um grande avanço ao desenvolver a capacidade de enviar por e-mail ferramentas necessárias para os astronautas no espaço, usando tecnologia avançada de impressão 3D. Esse sistema inovador permite produzir rapidamente o equipamento necessário, que normalmente levaria meses ou até anos para ser enviado da Terra. Imagine que você é um astronauta e precisa de uma ferramenta específica para consertar um sistema importante na Estação Espacial Internacional. Em vez de esperar por um voo de carga, a equipe pode imprimir a ferramenta na hora. Isso não só economiza tempo, mas também reduz a quantidade de suprimentos que precisam ser enviados ao espaço. Com a impressão 3D, a NASA pode personalizar ferramentas para tarefas únicas que os astronautas enfrentam, tornando as pesquisas espaciais mais eficientes e rápidas. Como essa tecnologia mudará o futuro das missões espaciais? Porque os peixes podem tossir como nós. Pode parecer estranho, mas os peixes realmente conseguem tossir. Esse comportamento interessante faz parte do seu processo respiratório e mostra como o comportamento dos animais pode ser complexo. Quando os peixes tossiram, eles expulsam água das brânquias, ajudando a limpar sujeira ou irritantes que podem prejudicar seu delicado sistema respiratório. Assim como nos humanos, a tosse ajuda a remover partículas indesejadas, mas, acima de tudo, protege as brânquias. Diferentes espécies de peixes adaptaram essa reação única de maneiras distintas para se manterem saudáveis em seus ambientes aquáticos. Por exemplo, um peixe que enfrenta poluentes ou parasitas pode tossir para garantir a limpeza da água que passa por suas brânquias. Essa incrível adaptabilidade mostra o quão desenvolvidos são esses seres, mesmo em ambientes muito diferentes dos nossos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio ou de um aquário, lembre-se: os peixes têm mais truques do que costumamos pensar. Quais outras habilidades surpreendentes eles podem ter? Você sabe o que realmente faz os corvos lembrarem de rostos? Os corvos têm uma habilidade incrível de reconhecer e memorizar rostos humanos, o que mostra sua inteligência. Pesquisas indicam que essas aves espertas podem guardar ressentimentos contra pessoas que lhes fizeram mal. Por exemplo, se alguém assusta um corvo, ele não só lembrará do rosto dessa pessoa, mas também compartilhará essa memória com outros corvos, passando a informação de geração em geração. Esse comportamento é surpreendentemente complexo e lembra as dinâmicas sociais complicadas que vemos em novelas. Os corvos formam comunidades unidas e têm uma notável capacidade de aprender uns com os outros. Eles transmitem diferentes mensagens através de cawing e linguagem corporal, o que enriquece ainda mais suas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver um corvo, lembre-se de que ele pode estar observando você, guardando isso para encontros futuros. Você sabe o que realmente significa o nome Packers? O Green Bay Packers, um dos times mais famosos da história da NFL, na verdade, recebeu seu nome de uma empresa de processamento de carne. Fundado em 1919, o time foi inicialmente financiado pela Indian Packing, um negócio local de carne. Esse patrocínio não só deu apoio financeiro ao jovem time de futebol, mas também ajudou a fortalecer sua identidade na comunidade. Com o crescimento da popularidade do time, o nome Packers se firmou, tornando-se um símbolo de orgulho local e do trabalho duro do setor industrial. Então, quando você torce pelos Packers, você também celebra a rica história da cidade na indústria de carne, e como isso ajudou a formar um dos times de futebol mais queridos da América. Não é incrível como o apoio de uma empresa pode impactar a história do esporte? Você sabia que a Rainha Elizabeth II consertou carros durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos difíceis da Segunda Guerra, quando a Grã-Bretanha enfrentava sérias escassezes e ameaças, a jovem princesa Elizabeth decidiu ajudar. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, onde aprendeu habilidades importantes, incluindo o conserto básico de carros. Essa experiência prática lhe rendeu o apelido Brincalhão de Princesa Mecânica. Imagine a futura rainha trabalhando sob o capô de um carro. Ela não era apenas motorista, mas também aprendeu tarefas essenciais de manutenção, mostrando sua dedicação ao serviço e resiliência.
Essa fase de sua vida é um testemunho de seu comprometimento em um momento em que cada pequeno esforço contava. Sua disposição para aprender habilidades práticas e se afastar das tradições reais surpreendeu muitos, provando que até futuras rainhas podem descer à terra e ajudar quando realmente importa. Incrível, mas é verdade. Hemostáticos salvam vidas. Esse importante instrumento cirúrgico, desenvolvido no século XIX, mudou a maneira como os cirurgiões controlam hemorragias durante as operações. Antes da invenção do hemostático, lidar com sangramentos era difícil. Os cirurgiões usavam métodos ultrapassados, como esponjas e pinças, que eram menos eficazes e demoravam muito. O hemostático com grampo permite que os profissionais de saúde capturem os vasos sanguíneos de forma segura, reduzindo significativamente a perda de sangue durante os procedimentos. Essa inovação não apenas melhorou os resultados das cirurgias, mas também as tornou mais seguras para os pacientes. Imagine como seria passar por uma cirurgia séria, sem a possibilidade de controlar rapidamente a hemorragia. Um pesadelo. Graças ao hemostático, os médicos agora realizam operações com mais precisão e confiança. Sem essa ferramenta incrível, muitas vidas estariam em risco durante intervenções cirúrgicas. Como conseguimos lidar antes dessa invenção maravilhosa? E se eu disser que os fones de ouvido surgiram no exército? No início do século XX, os fones de ouvido foram criados principalmente para a comunicação militar, garantindo clareza nas conversas na aviação e em outras situações críticas. Com o avanço da tecnologia nos anos 1950, surgiram os primeiros fones de ouvido para consumidores, mas eram bem desconfortáveis. Esses dispositivos volumosos eram usados principalmente com rádios e os primeiros tocadores de áudio, tornando a experiência de ouvir música bastante complicada. Tudo mudou em 1979, com o lançamento do revolucionário Walkman da Sony, que tornou a música portátil e popularizou os fones leves. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas enquanto caminhavam, corriam ou viajavam. Avançando para os dias de hoje, os fones de ouvido se transformaram em elegantes modelos sem fio, com um incrível sistema de cancelamento de ruído. Eles se tornaram parte essencial do nosso dia a dia, seja no trabalho, na academia ou simplesmente relaxando. É surpreendente pensar que algo que começou como uma ferramenta militar acabou mudando nossa experiência musical pessoal, não é? Na década de 1870, a cidade de Liege decidiu fazer um experimento e tentar entregar correspondências com a ajuda de 37 gatos. Essa ideia inusitada visava resolver problemas da entrega postal tradicional. No entanto, o plano logo se mostrou mais divertido do que prático. Os gatos, embora fofos e curiosos, passavam o dia inteiro para entregar uma única carta. Em vez de correr com as correspondências, eles frequentemente se distraíam, explorando os arredores e aproveitando os cheiros. No final, o serviço postal percebeu que esses felinos não eram a solução esperada. Embora o serviço postal com gatos tenha durado pouco tempo, certamente trouxe muitas risadas e uma história única para a comunicação. Quem diria que os gatos poderiam ser carteiros tão lentos? A verdade é que ilhas pequenas prosperam. Santa Cruz del Islote é uma ilha incrível, escondida perto da Colômbia, e tem um segredo: é cheia de vida. Essa pequena ilha, menor que um campo de futebol, abriga milhares de pessoas. Imagine como é viver em um lugar tão pequeno. Os moradores aproveitam ao máximo seu espaço limitado, criando comunidades vibrantes com lojas, casas e locais de encontro. A ilha mostra um estilo de vida único, onde todos estão próximos uns dos outros. Apesar de seu tamanho reduzido, Santa Cruz del Islote possui sua própria cultura, ricas tradições e um espírito vibrante. A limitação de espaço faz com que os moradores busquem soluções inovadoras para habitação e recursos. Como eles conseguem acomodar tudo em uma área tão compacta? A resposta está na criatividade, na comunidade e na incansável vontade de viver. Esta pequena ilha é um verdadeiro testemunho da resiliência e adaptabilidade humana. Descubra o segredo do seu osso magnético. Você sabia que cada pessoa tem um pequeno osso magnético localizado na parte superior dos seios nasais, frequentemente chamado de terceiro olho? Essa característica incrível é conhecida como osso etmoidal e desempenha um papel importante em como nossos sentidos interagem com o mundo. Embora não usemos esse osso para navegação como alguns animais, ele tem intrigado os cientistas por muitos anos. Eles acreditam que esse osso pode conter vestígios de magnetita,
um mineral que ajuda alguns seres a detectar o campo magnético da Terra. Imagine se pudéssemos usar nosso senso inato de direção, como fazem os pássaros durante a migração. Embora não tenhamos essas habilidades, entender esse aspecto incomum da nossa anatomia abre novos horizontes sobre como os seres humanos são feitos. Então, o que você acha que isso pode significar para a nossa compreensão da evolução? Você sabia que a Igreja moldou a produção de conhecimento? Ao longo da história, a Igreja foi não apenas um local de adoração, mas também uma poderosa influência no mundo do saber e da educação. Na Idade Média, os mosteiros se tornaram centros de ensino e produção de manuscritos. Os monges copiavam textos com cuidado, preservando conhecimentos antigos que, de outra forma, teriam se perdido. Esses escritores e estudiosos desempenharam um papel crucial, não só na preservação da informação, mas também na formação de narrativas sociais. Por exemplo, a educação oferecida pela Igreja levou à criação de universidades em lugares como Paris e Bolonha, onde a teologia era a matéria central. A participação da Igreja na disseminação do conhecimento influenciou significativamente a forma como as pessoas percebiam o mundo e seu lugar nele. Como resultado, observamos uma profunda conexão entre fé e razão nesse período, permitindo que ideias se desenvolvessem e prosperassem. Mesmo hoje, o legado dessa história intelectual continua a impactar a educação e o pensamento contemporâneo. Então, você já parou para pensar sobre quão profundas são essas conexões? Descubra o que realmente influencia a escolha das cores dos beija-flores. Os beija-flores têm uma habilidade incrível chamada visão tetracromática, que significa que eles veem não apenas as cores que nós humanos conseguimos perceber, mas também tons ultravioleta, que estão escondidos dos nossos olhos. Essa habilidade maravilhosa os ajuda a notar padrões nas flores, que são invisíveis para nós, guiando-os diretamente para o néctar que tanto adoram. Imagine uma flor que parece comum para você, mas para o beija-flor é cheia de cores e detalhes. Essa visão única permite que eles identifiquem quais flores são as melhores fontes de alimento, tornando sua busca extremamente eficiente. Então, quando você vê um beija-flor pairando perto de uma flor, lembre-se de que ele não está apenas bebendo néctar. Ele está usando uma paleta vibrante de cores, que revela informações importantes sobre a saúde e a doçura da flor. Não é incrível o design da natureza? Você já reparou como as aranhas caçam suas presas? As aranhas são criaturas fascinantes do grupo dos artrópodes, com 8 patas que as ajudam a serem caçadoras ágeis. Essa característica única permite que se movam eficientemente em diferentes superfícies, desde pedras escorregadias até florestas densas. Seu corpo é dividido em 2 partes principais, o cefalotórax, onde estão os olhos e a boca, e o abdômen, que abriga as glândulas de seda. Essa estrutura corporal não é apenas estética, ela desempenha um papel crucial na captura de alimento. As aranhas tecem teias com uma precisão incrível, criando armadilhas para insetos desavisados. Na verdade, sua teia é mais forte que o aço do mesmo diâmetro, tornando-a um material extraordinário no reino animal. Embora muitas pessoas sintam desconforto com aranhas, elas são essenciais para nossos ecossistemas, ajudando a controlar as populações de insetos. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, pense em suas habilidades impressionantes e em sua importância. Quem diria que elas são atletas tão notáveis na natureza?